Senhor presidente, de volta a esta tribuna na data de hoje, eu gostaria aqui de informar a todos, principalmente aqui os deputados, que no próximo dia 20, na quarta-feira que vem, haverá, enfim, haverá o julgamento dos embargos declaratórios em relação ao julgamento da nossa ADIM no Supremo Tribunal Federal, a ADIM 4291, que nós impetramos no Supremo no ano de 2009, após a aprovação de um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, que culminou na Lei 13.549, que representou na prática um golpe, um estelionato, prejudicando mais de 40 mil advogados, contribuintes da carteira previdenciária do IPESP, uma carteira centenária que foi criada pelo próprio Estado com a chancela do Estado e que depois, do dia para a noite, sem que houvesse discussão, foi extinta através de um projeto de lei do governo do PSDB, do ex-governador José Serra, que teve aqui o apoio da Assembleia Legislativa. Logicamente, nós votamos contra aqui, só o PSOL votou contra, quero fazer esse registro, todos os partidos, tirando o PSOL, votaram a favor da extinção da carteira previdenciária dos advogados do IPESP. Nós alertamos a Assembleia Legislativa que a lei que o projeto era inconstitucional. Ele atacava o direito à previdência, atacava o Estatuto do Idoso, o princípio do direito adquirido, enfim, atacava o Estado democrático de direito quando rompia com um contrato que foi estabelecido pelo próprio Estado, repito, há mais de 50 anos, senhor presidente. Essa carteira foi criada pelo próprio governo estadual. Isso prejudicou 40 mil advogados. Nós, imediatamente, fomos ao Supremo Tribunal Federal, através do PSOL, através do diretor nacional, e protocolamos uma ADIM, que foi julgada no final de 2011. E, nesse julgamento, nós tivemos uma vitória parcial importante, onde o Supremo reconheceu a tese de que alguns aspectos da Lei 13.549 eram inconstitucionais, sobretudo, a não responsabilização do Estado com a carteira, e, sobretudo, ainda com os já aposentados e pensionistas. Então, eu digo uma meia vitória porque, hoje, os aposentados e pensionistas têm a garantia de que o Estado é o responsável pela carteira. Agora, nós queremos estender, através do julgamento desses embargos declaratórios, nós queremos estender também esse direito, esse reconhecimento aos advogados e advogadas que continuam pagando a sua carteira previdenciária, porque milhares, senhor presidente, de advogados e advogadas continuam contribuindo, a carteira continua sendo alimentada com o dinheiro desses profissionais. E eles também têm o direito a essa garantia de que terão a sua aposentadoria. Então, nesse sentido, o julgamento dos embargos declaratórios representam um fato muito importante e nós temos certeza que nós seremos, mais uma vez, vitoriosos. No dia 20, o julgamento já consta na pauta do Supremo Tribunal Federal. O grupo organizado que nós temos aqui na Assembleia Legislativa é um grupo independente de advogados e advogadas que lutou desde o início contra a aprovação desse projeto de lei, preparou o memorial que será entregue no dia ao Supremo Tribunal Federal. Ele é assinado pelo Dr. Maurício Campos Canto e pela doutora Iraí Florentino dos Santos Paladino. Inclusive, eu gostaria que a cópia desse memorial, senhor presidente, fosse publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, para que a população tenha clareza do que vem acontecendo e tenha clareza, sobretudo, do golpe, do estelionato que foi praticado pelo governo estadual e pela Assembleia Legislativa contra a carteira previdenciária dos advogados e advogadas contribuintes do IPESP. E registro ainda que, em seguida, o governo encaminhou um outro projeto, na mesma época, extinguindo também a carteira dos
servidores extras dos cartórios extrajudiciais, dos cartorários da Justiça, extinguindo também uma outra carteira de contribuintes, colocando a carteira dos cartorários na mesma situação da carteira dos advogados. Então, gostaria de fazer esse registro. Nós vamos acompanhar o julgamento na próxima quarta-feira, atentos e torcendo para que o Supremo faça de fato justiça, senhor presidente, e que os nossos advogados e advogadas tenham os seus direitos garantidos agora pelo Supremo, porque se depender da Assembleia Legislativa e do governo do PSDB, nós não vamos ter mais direito à aposentadoria do nosso Estado. Primeiro, eles realizaram a reforma da Previdência em 2007, elevando, inclusive, a contribuição de todos os servidores e penalizando os professores ACTs. Agora, e depois, extinguiram 2 carteiras importantes do IPESP, criadas pelo próprio Estado. Então, nós vamos acompanhar, senhor presidente, aqui e depois comemorar essa grande vitória dos advogados e advogadas. Então, o julgamento vai ser no dia 20, a partir das 14 horas, no Supremo Tribunal Federal. E reafirmo aqui o nosso pedido, presidente, para que a cópia do memorial feito aqui pela Associação em Defesa dos Advogados Contribuintes do IPESP, a DDPA, seja registrada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.